Eu sou Jaqueline Bernardini, nutricionista, e hoje a gente vai começar uma série de vídeos destinados a você que quer entender mais sobre suplementos alimentares, ok? Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Solta a vinheta! Informações sobre alimentação, suplementos e exercícios físicos. Este é o seu canal Nível 10. Suplemento alimentar, você sabe o que é? Você pode saber quais são os inúmeros tipos de suplementos que a gente tem, mas você sabe o que é um suplemento alimentar? O suplemento é um produto de ingestão por via oral destinado a suprir a deficiência ou a falta de algum nutriente na alimentação de seres saudáveis. A Anvisa é o órgão responsável por fiscalizar, por dar as diretrizes que cada suplemento alimentar deve ter, como ele deve ser registrado e assim ser comercializado. O novo marco regulatório para suplementos alimentares foi publicado recentemente, no meio de 2018. E o novo marco realmente mudou muito em relação às classificações dos suplementos. Hoje, o que caracteriza um suplemento é a sua finalidade, ou seja, quais as bases científicas que garantem a efetividade daquele suplemento. Isso fez com que alguns dos produtos que anteriormente eram classificados como alimentos novos, hoje já são enquadrados em alguma categoria de suplementos. As categorias se dividem em 4 subgrupos: os suplementos probióticos, suplementos de vitaminas e minerais, suplementos para gestantes e nutrizes e, por fim, os suplementos para atletas. E nessa série de vídeos é exatamente os suplementos para atletas que nós vamos focar. Dentre eles, vamos ter os suplementos hidroeletrolíticos, os suplementos energéticos, os suplementos proteicos, os suplementos à base de cafeína, os suplementos à base de creatina e os suplementos que substituem parcialmente uma refeição. Agora eu confundi mais ainda você, né? Para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou dividir ele em partes. Essa primeira parte, a gente vai falar sobre os suplementos proteicos, ou seja, suplementos à base de proteína. Em outros vídeos, eu vou falar sobre os outros tipos de suplementos, para que ele não fique muito longo, muito cansativo, ok? Então, vamos lá! Suplementos proteicos. Eu quero começar dizendo que eu não ganho nada com isso em relação às marcas. Os produtos que eu vou falar aqui são apenas para exemplificar, ok? Um produto, para ser classificado como proteico, deve conter pelo menos 10 gramas de proteína em uma porção, em uma dose, ou um scoop, ou uma dose que vai estar especificado na tabela nutricional. Olha quantas opções a gente tem, né? Quando a gente vai nas lojas de suplemento, a gente fica até perdido. Qual comprar? Mas você sabe o que é whey protein? Você já viu o processo de fabricação de queijo? Se não, procure aí que deve ter vários vídeos falando sobre isso. Mas o que acontece? O leite ele é talhado e uma parte aquosa é liberada. Essa parte aquosa, quando for desidratada, é o que chamamos de whey protein. E esse produto é riquíssimo em proteína, principalmente as proteínas globulinas, dentre elas a beta-lactoglobulina, que é uma proteína muito estudada atualmente, e ela é a causa de muitos processos alérgicos. Mas não é esse o tema do nosso vídeo de hoje. O whey protein, do ponto de vista nutricional, é uma proteína composta por todos os aminoácidos necessários às funções biológicas de todas as idades.
Quando eu falo aminoácidos, imagine aquele joguinho de Lego, quando a gente era criança. Pois é, cada pecinha daquele Lego eu vou classificar como um aminoácido. Quando a gente junta aquelas pecinhas, a gente forma uma proteína. Desta forma, o whey protein é uma proteína que possui todos os aminoácidos necessários para as funções biológicas de todas as idades. Quando a gente come um alimento proteico, ele é composto de proteína. Então, lá no alimento, lá na carne, ele tem uma proteína que tem vários aminoácidos. Quando a gente come esse alimento, ele sofre um processo digestivo, onde a gente quebra novamente aquela proteína e os aminoácidos vão para o intestino sofrer o processo de absorção. E com o whey protein não é diferente. A única diferença é que a proteína presentes no whey protein já estão parcialmente quebrados. É isso que lhe confere uma capacidade absortiva muito mais rápida, porque o processo de digestão já foi iniciado. E é exatamente essa riqueza de aminoácidos que o torna uma proteína de alto valor biológico. E é exatamente por ter todos os aminoácidos, ser uma proteína de boa qualidade, é que ele, o soro do leite, o whey protein, é utilizado em vários produtos na indústria. A gente acha que o whey protein é apenas aquele pote, que a gente tem aqui atrás alguns, que composto de proteína e só. E não é bem assim. Às vezes, já fazemos uso de whey protein e nem sabemos, porque ele está embutido em algum alimento, em alguma forma, algum suplemento, alguma bebida que a gente faz uso e a gente nem sabe. E a gente critica tanto o whey protein, né? Suplemento não deve usar. Isso não é bom. Você está vendo como ele é mais comum do que a gente imaginava? E agora? O whey protein ele pode ser utilizado em muitas situações. Não é apenas para o marombeiro lá da academia que quer ficar fortão. Sabe um grupo de pessoas que se beneficiam muito do uso de whey protein? Aquelas pessoas que com o avançar da idade possuem perda de massa muscular. Você já viu aquela pessoa que vai atrofiando? Ela vai diminuindo, ela vai perdendo a bunda, as pernas vão ficando fininhas, os braços, o bíceps acaba ficando com a mesma circunferência do antebraço. Pois é, nós, com o avançar da idade, perdemos massa muscular. Nesse caso, o whey protein é super indicado para manutenção dessa massa muscular. Se a pessoa associar isso a um exercício físico, ela pode até recuperar uma boa quantidade dessa massa perdida, o que é ótimo. E aqui a gente não está falando de estética, não. A gente está falando de qualidade de vida. Manter a postura, vai abaixar para pegar uma caneta e você consegue fazer esse movimento em boas condições. Por possuir alta digestibilidade e rápida absorção, o whey protein ele é utilizado em muitas situações de estresse metabólico. Por exemplo, para auxiliar a regulação da glicemia, a velocidade com que esse açúcar vai para o sangue, ele é absorvido. Um grupo de pessoas que se beneficia muito com o whey protein são aquelas pessoas que têm baixa acidez estomacal. Como eu disse antes, a proteína tem processo digestivo no estômago. Com a baixa acidez estomacal, a proteína não é completamente digerida. E essa proteína acaba indo para o intestino e sofrendo um processo de putrefação. O que é isso? Você começa a apodrecer por dentro. E aí, uma substância chamada
cadaverina é produzida e é quem confere esse odor insuportável. É aquela pessoa que tem umas fezes com odor insuportável. Fora que isso altera toda a microbiota intestinal. Isso é muito comum e as pessoas nem associam isso com alguma anomalia no estômago. Vários estudos comprovam que ele também é muito eficiente dentre o mundo esportivo, porque ele tem a função de acelerar a síntese proteica, não só no ato da recuperação muscular, mas também como anticatabólico, não só em exercícios de longa duração, mas também em pessoas que têm rápida perda de peso. Ele entra com a função anticatabólica, ou seja, de manutenção da massa muscular. E os tipos de whey protein que a gente encontra no mercado atualmente? A gente, grosseiramente, pode dividir eles em 4 grupos de whey protein. Whey protein concentrado. Ele deve conter na composição dele entre 35% e 80% de proteína, ou seja, naquela dosezinha, entre 35% e 80% daquela dose deverá ser composta de proteína. Whey protein isolado. Esse já deve conter na sua dose 90% de proteína. Whey protein hidrolisado. Esse já deve oferecer não a proteína, como a gente comentou lá do Levo, e sim as pecinhas prontas. Ele nos oferece as cadeias proteicas já pré-digeridas. É isso que lhe confere uma mais rápida absorção ainda do que todos os outros que eu já falei. E aí os blends. Os blends nada mais são do que um mix das 3 outras proteínas e ainda podem ter outros tipos de proteína. Até a caseína, que é uma proteína do próprio leite também, mas não do soro, da parte globulosa do leite. Pode ter albumina, que é um outro tipo de proteína presente no ovo. Olha quantas opções a gente tem, né? E agora, qual utilizar? Calma! Sobre a dosagem, existem muitos estudos falando que o mais importante não é alta concentração de proteína em uma única dose. Até porque o processo de recuperação muscular é um processo que envolve até 72 horas. Então, a minha dica é: distribua a quantidade de proteína ao longo do dia. Não use 50 gramas, por exemplo, de proteína, de whey protein, de uma única vez. Divida isso em pequenas porções ao longo do dia. E lembrando sempre que não é quanto maior o teor proteico, maior a síntese proteica. Isso não é verdade. Nós temos inúmeros estudos que comprovam isso. Associe ele à sua alimentação. É isso que vai fazer a diferença. Não é viver de suplementos ou não é ser fóbico a suplementos. E aí não usa nenhum porque é tudo ruim. Não é assim, não somos radicalistas. Usamos os produtos na hora certa, na quantidade certa. Mas eu vou deixar aqui algumas dicas. Antes de escolher o tipo de whey protein, você tem que estar ciente para qual objetivo você quer esse produto. Eu quero, por exemplo, um whey protein para evitar o catabolismo muscular. Eu não consigo comer um aporte proteico bom, ou o meu estômago não é bom, e eu quero complementar a quantidade de proteína da minha alimentação. Vai ser um whey, por exemplo, um blend
porque esse whey vai te ofertar um aporte proteico muito mais diversificado de proteínas. Um outro exemplo, eu quero um whey para recuperar o meu músculo, porque eu treino. Nesse caso, você pode escolher um whey concentrado, que vai ter um bom aporte proteico, entre 35% e 80% da dose. Você pode escolher um whey isolado, que nesse caso você tem no mínimo 90% do aporte proteico. Ou você também pode escolher um whey hidrolisado, que é aquele onde o processo absortivo será muito mais rápido. Um blend já que eu posso utilizar? Pode sim. Um blend proteico, lembra que eu comentei que o blend ele possui um mix de proteínas? E dentre elas vai ter a proteína isolada, vai ter a proteína hidrolisada. Então ele te oferta, ele te proporciona um aporte proteico por um período mais longo, se você não puder comer logo em seguida. Você está vendo que o tipo de proteína vai depender do seu objetivo e da sua estratégia alimentar? Um outro detalhe que você deve observar quando for comprar o seu produto é a dosagem, é a quantidade de proteína presente na dose. Antes da gente investir o nosso dinheiro, cuidado para não comprar um produto fake. Vai lá olhar o seu suplemento que você tem, se você tiver um aí. Olha a quantidade de proteína que você tem em uma dose. Para isso, você tem que olhar a tabelinha no verso do produto. 1 scoop igual a 15 gramas de proteína, 2 scoops igual a 15 gramas de proteína. Qual produto você deve comprar? Qual produto você acha que você vai ser mais beneficiado? O que tem um aporte proteico maior numa dose menor, ok? Observe esses detalhes. Um outro detalhe que você tem que observar quando for comprar um whey protein, neste caso os blends, é a composição desse blend. Lá no verso do produto vai estar especificado todas as proteínas presentes naquele blend. A proteína que tiver em maior quantidade será a que estiver em primeiro lugar. Então vai estar composição, whey protein concentrado, whey protein isolado. Então observe, leia o rótulo antes de comprar e não jogar dinheiro fora. Ok? Espero ter contribuído, espero ter esclarecido alguma dúvida ou algumas dúvidas que você tinha. E esse vídeo é lógico, como a série de vídeos de suplementos, só ocorreram graças à parceria com a loja de suplementos Hiperfitness. E lembrando, as marcas aqui utilizadas foram apenas para exemplificar. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, deixe seu joinha aí, porque isso me ajuda. Compartilhe esse vídeo, porque essa informação pode ajudar a muitas outras pessoas. E não perca os próximos vídeos, que eu vou continuar comentando sobre os diferentes tipos de suplementos alimentares. Ok? Tchau, tchau! Até mais!